Vamos com o nosso quadro Gira Entrevista desta terça-feira, hoje, dia 1º de fevereiro de 2022. Nosso primeiro convidado de hoje, para quem está assistindo no Facebook, já nota aí a sua presença, é o Marquinhos Pinheiro, prefeito de São Pedro do Turvo. Vários assuntos importantes para a população de São Pedro e para a região de maneira geral, que serão abordados a partir de agora. Marquinhos, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Tudo certo por aí, meu amigo? Eu agradeço aí a oportunidade mais uma vez, uma boa tarde a todos, boa tarde aí ao Diego pelo trabalho, Dário, Miguel, pelo excelente trabalho realizado frente ao jornalismo da 104, e agradecer também aos ouvintes, né, que a gente possa passar boas informações hoje aqui nesse bate-papo. Conosco também, Dário Miguel, seja bem-vindo, Dário. Boa tarde, Diego, Marquinhos e, consequentemente, ouvinte da 104 FM, para você também conectado com o portal Diário Cidadão. Começa daí, Dário, nosso bate-papo com o prefeito. Aquela velha problemática, digamos que assim, ou seja, um velho problema, Marquinho Pinheiro, entre São Pedro do Turvo e Ubirajara, parece que agora já não é mais problema, ou seja, teve uma solução, e se teve essa solução, de que forma foi? Realmente, você bem colocou como um dos maiores problemas que o município de São Pedro do Turvo, principalmente a zona rural, que liga ali o bairro do Saltinho, Palmitalzinho, seguindo para a Fazenda Brasília até a Areia Branca, né, que era o estado precário, né, e inclusive colocando em risco os munícipes que transitam pela SPT 020, que liga São Pedro até Ubirajara. Todos sabemos que em 2010 foi realizado os reparos e a manutenção só do lado de Ubirajara, e nós ficamos com essa herança para tentar solucionar um dos maiores problemas, né, viários ali de rodovia vicinal do município. E recentemente nós conseguimos, depois de muito trabalho, frente à Secretaria de Transporte e Logística do Estado de São Paulo, como também o Desenvolvimento Regional, agradecer aqui o Marco Vignoli, que muito nos auxiliou, juntamente com o deputado Mauro Bragato, nessa conquista para São Pedro do Turvo. Convênio assinado, obra já iniciada no final desse ano e dando continuidade agora, 21 quilômetros de estradas de recapeamento asfáltico, no importe de 7,5 milhões de reais, o que coloca aí um dos maiores problemas do município em solução, né? Deve demorar um pouco, porque 21 quilômetros é uma extensão razoável, mas creio que até meados aí de abril, maio, nós teremos essa obra concluída. Por que demorou tanto tempo, prefeito? É o valor vultuoso, né? Numa obra dessa de 21 quilômetros, né? São 7,5 milhões de reais, né? E há muito tempo o governo do estado não investia isso. A última vez que teve programa de recapeamento asfáltico para recuperação de vicinais foi no mandato do ex-governador José Serra. E naquela ocasião, São Pedro do Turvo acabou perdendo esse recurso e nós ficamos com toda essa herança, né? Então, por conta do valor alto, da dificuldade de recursos públicos, né? Agora o governo relança esse programa chamado de Novas Vicinais e começa a investir valores, e não só essa vicinal entrou no bloco, São Pedro do Turvo também será contemplada com o recapeamento da vicinal Antônio Guimarães Júnior, que liga São Pedro até o trevo na BR-153 sentido Ourinhos, como também um grande sonho, que aí num importe de 17 milhões de reais, que é a vicinal que liga São Pedro do Turvo ali, passando pelas Três Barras até a BR-153 no trevo de Ribeirão do Sul, conhecida como Estrada Boiadeira. Um grande sonho também, que tem a previsão de início em março, né? Se não acontecer nenhum imbróglio jurídico com relação à licitação de grande porte, que a gente sabe que é delicado. Sim. Pode haver recurso e impugnações, mas em março é o prognóstico do governo do estado. Prefeito, quando o senhor fala assim, perdemos no passado, ou seja, perdemos um recurso, qual foi o motivo da derrota no passado em relação à estrada São Pedro do Turvo e Ubirajara? Foi realizado o convênio e a possibilidade desse recurso vir para o município entre 2010 e 2011. O Ubirajara, na época, prefeito Zica, né? Ele fez a lição de casa e conseguiu recapear. Prefeito Zica de Ubirajara. De Ubirajara. Conseguiu recapear as estradas no limite de município pertencente à sua área, e infelizmente na época o gestor municipal, creio eu, que não tenham tido a habilidade suficiente para trazer esse recurso para o município. Pelo que eu entendi, foi feito até a divisa
do lado de Birajara e pro lado de vocês ficou sem. Exatamente. Esse prejuízo aí enorme, né? Há muitos anos, né? Tendo prejuízo de quebra de veículos, automóveis sendo danificados, sem contar os acidentes, né? Que é o maior prejuízo. Muitos acidentes naquela região. Quando ali, né? existe vítima fatal, então nem se fale, é um prejuízo irreparável, né? O senhor falou sobre essa pavimentação, ou seja, pelo bairro 3 Barras, depois dando acesso à BR-153. Para quem vai para Marília hoje, o Santa Cruzense que vai para Marília, ele pega muito esse trajeto, ou seja, São Pedro do Turvo, depois ele acaba pegando a BR-153. Com essa inovação, qual seria o benefício, principalmente para esse Santa Cruzense que sempre está indo para Marília? Ele vai ter um benefício aí de aproximadamente 23 quilômetros de economia. Ele vai por dentro, sentido, a gente chama ali Ponte Alta, Água do Bicho, passando em frente à destilaria Ouro Minas e o polvilho Ouro Minas, e ele vai subir, passando pelo pesqueiro do Pedro Milho, até a BR-153, vai sair no segundo trevo de Ribeirão do Sul, portanto, próximo a Campos Novos Paulista. E ali ele vai ter uma economia muito grande. E a gente pensa nas ambulâncias, no socorro, Hospital das Clínicas, quando a gente tem esse transporte, né, de urgência, que acaba sendo levado para o Hospital dos Olhos, em Marília, quando tem algum tipo de acidente, especialidade de oftalmo, que precisa agilidade no atendimento, a gente vai economizar tempo e provavelmente aí beneficiar esses usuários, né, do SUS também. Era um projeto já de campanha? Esse é um projeto muito antigo, acho que de todo morador de São Pedro do Turvo. A gente sempre teve o sonho, né, e a perspectiva de conseguir. Quando eu tive a ciência que o governo soltaria também recurso para pavimentação, porque esse não é recapeamento, veja bem, é uma estrada de chão batido, uma estrada de terra, sim, que vai receber um asfalto novo, né? Isso é um grande desenvolvimento para a nossa cidade. Então eu tive a noção de que seria despendido recursos para isso, porém só receberiam os municípios que fizessem o projeto executivo. E um projeto executivo do padrão DR custa R$15 mil o quilômetro, portanto seria um projeto de mais de R$100 mil, tendo em vista que são 12 quilômetros que serão pavimentados. Para você fazer um projeto desse valor, sem ter a certeza que vai receber o recurso, é muito arriscado, haja visto um município pequeno que tem outras prioridades com saúde, educação, entre outros serviços essenciais. O que nós fizemos? Buscamos informações e nós ficamos sabendo que esse projeto tinha sido feito no passado, no ano de 2007, 2008, teria sido feito pelo DR e estaria em arquivo. Fomos buscar as informações e consegui, através do Ademir Vilaroto, lá do DR de São Paulo, toda a cópia do projeto, ou seja, não pagamos nada por ele. Tinha um projeto pronto? Tinha um projeto pronto que foi feito no passado, sim, porém não tinha sido dado andamento. Não utilizado. Sim. Nós recebemos através do e-mail, né? Eles tinham o link para acessar em nuvem hoje, a tecnologia propicia, sim, porque é um projeto muito grande, de um volume muito vultuoso, e nós conseguimos atualizá-lo apenas, né, com os preços atuais, utilizando, economizando, e aí sim começamos a maratona com o projeto em mãos, em punho. E aí eu tenho que ser grato ao vice-governador Rodrigo Garcia, que foi o que realmente entendeu, nos encaminhou. Eu tenho que ser grato ao deputado estadual Vinícius Camarinha, que me levou em todas as portas nesse projeto da SPT 050, e São Pedro do Turvo já está contemplado, e agora a gente vai aguardar ansioso por o início dessas obras, né, que logo a licitação aí se encerre e a gente já consiga levar essa benfeitoria para o município. Marquinhos, a gente tem acompanhado vários programas sendo lançados pelo governo do estado, não só em relação a vicinais, mas para outras áreas, apoio à área de saúde, infraestrutura, etc, etc. Alguns prefeitos têm classificado esse atual governo do estado como um governo municipalista, que estaria dando uma devida atenção, pelo menos neste momento, aos prefeitos. A minha pergunta é, isso começou nos últimos anos, isso foi desde o início da gestão do Dória, porque há elementos políticos que hoje, imagino, influenciam tudo isso. O governador João Dória quer se colocar como um nome viável para disputar a eleição presidencial. Ele tem problemas de rejeição interna dentro do próprio estado de São Paulo. Então, minha pergunta é, hoje, a atenção que os prefeitos têm tido é diferente por parte do governo do estado? E a que se deve isso? É de fato uma política nova ou também essas questões de pensar em disputa para a presidência, em tentar melhorar a imagem dele junto à população do estado, acaba ajudando vocês, prefeitos, a terem um pouco mais de atenção?
até agradeço por essa pergunta, porque é uma oportunidade de fazer um resumo rápido aqui desses 3 anos e 2 meses aí de governo do Estado, né? Do João Dória e o Rodrigo Garcia. Eles criaram, logo no início, através de uma promessa de campanha, o retorno da Secretaria do Interior. Certo. Não sei se vocês lembram isso na época de Franco Montoro. Sim. Eu ainda era recém-nascido, mas a gente pesquisando a história, existia essa secretaria que dava um respaldo muito grande aos municípios. Esse foi o maior governo municipalista de Franco Montoro. Pegando esse modelo, foi recriada a Secretaria, não do Interior, mas de Desenvolvimento Regional, liderada pelo ex-deputado estadual Marco Vignoli, um jovem muito atencioso com os prefeitos. A partir daí, abriu-se o leque dos municípios levarem os seus problemas, as suas demandas e serem ouvidos. E a partir daí, com responsabilidade e planejamento, conseguir desenvolver os convênios e isso retornar na ponta para a nossa população. Então, esse foi o modelo que deu certo no Estado e vem vindo dando certo. A posterior a isso, na sequência do governo, foram feitas algumas reformas. Reforma previdenciária, reforma administrativa e a reforma tributária dentro do governo do Estado, que possibilitou um investimento hoje de 21 bilhões. Então, é óbvio que hoje estamos passando por momentos, às vésperas de eleições, isso chama atenção, mas houve uma programação para que esse resultado pudesse acontecer. Outros governos não conseguiram fazer essa lição de casa. Então, o governo do João Dória, juntamente com o Rodrigo Garcia, é um governo, e eu vou repetir aqui as palavras de um deputado federal muito experiente, que é o Arnaldo Jardim. Ele falou: eu estou na política há 40 anos. Eu nunca vi um governo que atenda tantos prefeitos e realize tantos convênios e que os municípios consigam na ponta levar isso para suas cidades, igual esse governo atual. Então, eu já passei por outro governo, que é do Geraldo Alckmin, e estou acompanhando esse governo também. Posso dizer aqui, sem partidarismo, que realmente é o melhor governo para os municípios da história. E que fique claro, na minha opinião, seja por uma programação desde o início ou por um contingente eleitoral, pensando... O importante é que os prefeitos estão sendo atendidos. A gente cansou de ver em diversas situações, né, Dário? Os prefeitos tendo que ir com o pires na mão, quase que de joelho, a via sacra, para tentar algum recurso para suas cidades e para a região de alguma forma. Independentemente da motivação, que bom que agora há uma interlocução, um contato direto dos prefeitos com o governo do estado e que a gente tem recebido esses benefícios, que nada mais é também do que o retorno do que o contribuinte paga. Mas antes a gente continuava pagando e não vinha. Não tinha um retorno. Não tinha um retorno, agora está tendo. Dário Miguel. Vai ter uma certa cobrança depois, ou seja, eu estou te oferecendo tudo isso, eu estou presenteando a sua cidade com vários projetos que o senhor acabou trazendo para mim e eu estou liberando por aqui. Pensando já numa presidência, acompanhando o raciocínio do Diego Singolani, ou seja, o Dória deixa bem claro, hein, que quer a presidência desse nosso país. É uma troca de favores, ou seja, agora eu te apoio e vou querer o seu apoio também no futuro? Olha, aqui não vamos ser hipócritas, né? É óbvio que na política existe a avenida de mão dupla, né? Se o deputado te ajuda a abrir portas, se o governo do estado te ajuda a fazer uma melhoria na sua cidade e uma gestão de qualidade, eu acho que tem que existir um compromisso. Eu não posso ajudar alguém que não fez nada em troca para o meu município. Pelo contrário, eu quero continuar tendo as portas abertas e, dentro do contexto político, você vai confiar naquele que confia em colocar recursos dentro da sua cidade. Então, eu acho que não seria uma cobrança e nem uma obrigação realizada para poder dispensar recursos, mas sim uma gratidão àqueles que realmente fazem pelo município, aqueles que fazem com que o recurso chegue na ponta e seja um recurso administrado e entregue à população. Prefeito, o ginásio municipal de esportes da sua cidade está recebendo um piso novo, inclusive, segundo as pessoas que conhecem muito bem, é um piso de padrão internacional. Como que foi essa conquista? Essa conquista veio através também do governo do estado de São Paulo, R$380 mil investidos ali, licitados pela Secretaria de Esportes do estado de São Paulo. Foi uma reivindicação do nosso secretário junto ao secretário de Estado, quando ele esteve em São Pedro do Turvo no final de ano. O secretário entendeu a necessidade e nós reforçamos esse pedido em outras reuniões, juntamente com vereadores da base, e nós conseguimos trazer para São Pedro do Turvo esse piso inovador. É um piso novo, uma nova tecnologia
que não é visto nesses ginásios do interior. Então esse piso já começa a ser instalado a partir da semana que vem e vai trazer realmente uma outra esfera para a prática esportiva dentro do ginásio, não só com o futsal, mas também com basquete, com tabelas flexíveis, também o handball, com o gol de handball e também o tamanho, as dimensões para o futebol de salão. Então, é uma inovação e mais um investimento do governo do estado. Eu vou falar a realidade aqui, eu perdi já de cabeça quanto recurso está vindo para o governo do estado. Nós vamos licitar daqui, estamos só esperando a questão orçamentária, uma nova UBS, construção de prédio, R$800 mil. Nós temos aí a compra de um caminhão-pipa recente agora, mais R$400 mil. E são recursos... Isso é emenda ou é direto do Estado? Do programa do Estado? Direto do programa do governo do Estado. Eles abrem e analisam a sua documentação do seu projeto. Você e aí tem um projeto enquadrado, bem feito, e você tem acesso ao dinheiro. E aí você faz o convencimento que é a necessidade, né? Por exemplo, na UBS... eu tive com o Dr. Rubens Cury, tive também com o Vinícius Camarinha, que me abriu essa porta também, e com o Marco Vignoli. O Dr. Rubens falou, São Pedro do Turvo é uma cidade menor que 20 mil habitantes, então nós não estamos contemplando essa UBS. Aí eu tive que convencê-lo que nós utilizamos um prédio como UBS, pronto atendimento e ESF. E aí que a gente não aumentaria custeio nenhum, só desmembraríamos a equipe para poder trabalhar de uma forma mais adequada, para melhor atender a população. E aí sim, ele entendendo isso, fez o deferimento desse projeto, já está tramitando no sem papel. Falta agora a última análise orçamentária para a gente assinar esse convênio também. Uma questão interessante a partir dessa sua fala. Existe o recurso, mas para que os municípios recebam, você tem que ter iniciativa. Você tem que ter, imagino que um departamento jurídico bem qualificado. Bom projeto. Para fazer esse projeto dentro de um padrão que o próprio Estado exige. A relação política fundamental para que você convença as pessoas também de que você deve receber esse recurso. E o papel dos secretários. Em São Pedro, como é que funciona, Marquinhos? Os próprios secretários participam da formulação do projeto ou há um setor que justamente pega a ideia que vocês têm e coloca no papel para se enquadrar? Porque essa me parece uma função muito importante de secretários de governo que às vezes passa desapercebido. As pessoas falam, não, o secretário às vezes não tem que ter conhecimento específico daquela área, tem que ser... Eu acho que, olha só, eu não vejo com tanta frequência, a gente entrevista prefeitos de várias cidades aqui no nosso programa, falarem de tantos projetos, a gente vê muita emenda. Quero agradecer o deputado que mandou a emenda para cá. Mas o Marquinhos está falando de projetos que a prefeitura foi atrás e conseguiu trazer o recurso. Elaborados por eles. Eu quero saber como é que funciona isso em São Pedro. Você tem um departamento para isso, os secretários participam da formulação dos projetos, você lidera isso. Como é que funciona lá em São Pedro? Mais uma excelente pergunta, até para a população entender como que funciona um departamento de projetos de uma prefeitura, departamento de engenharia, que na sequência também quando vai para a licitação, né, uma obra já com recurso em caixa. Quando nós assumimos a prefeitura em 2017, esse serviço era terceirizado para poder alimentar o sistema. Hoje existe no governo do estado o sistema sem papel. Hoje acabou esse ofício papel, projeto em papel, hoje é tudo online. E tem o antigo Sincov, que hoje chama Plataforma Brasil. Era um contrato terceirizado no importe de R$7 mil numa empresa de uma cidade vizinha. O que eu fiz? Peguei um funcionário efetivo, mandei para fazer um curso em Brasília, voltado para projetos e voltado para alimentação desses sistemas, que são muito complexos, como também a prestação de contas. Claro. Porque é como um filho. Ele nasce, cresce, né? E a gente tem que acompanhar todo esse processo. O convênio é assim também. Ele tem a fase final depois da entrega, a prestação de contas. Então esse curso é específico para treinar. Então nós treinamos essa funcionária, ela está hoje, ela é efetiva, então ela é um patrimônio da Prefeitura Municipal hoje. Ela é expert em alimentar esses sistemas. Nós tivemos que trocar toda a equipe de engenharia da Prefeitura, porque era uma engenharia que já não estava funcionando tão bem, que já ajudou muito o município, mas naquele determinado momento foi necessária essa mudança. Trouxemos uma nova equipe de engenheiros que conseguiram agilizar os projetos e aí nos entregar. A questão do secretariado entra com um estudo em cima dos projetos que estão abertos
para aquela determinada pasta. Então é importantíssimo que o secretário seja antenado e que tragam as ideias para o departamento desenvolve, alimenta o sistema e aí sim chega na mão do prefeito para poder fazer o trâmite e procurar as portas abertas. Então é fundamental que as prefeituras tenham pessoas treinadas para trabalhar convênio, para alimentar o sistema, que é todo, hoje a tecnologia, a gente tem que ter pessoas especializadas, como também uma licitação que funcione. O senhor citou um profissional, inclusive referiu como patrimônio da prefeitura. Quem é esse patrimônio então, prefeito? É a Mary Ellen, que está hoje à frente dos convênios, alimentando o sistema. Ela é efetiva pela prefeitura, ela é formada em arquitetura e urbanismo, né? Terminando a faculdade agora. Para você ter uma ideia, ela é concursada como serviços gerais. Mas ela buscou conhecimento, sim, nos levou o currículo e a gente, no momento oportuno, conseguiu fazer com que ela hoje não perdesse nenhum recurso para São Pedro do Turvo. Então é uma equipe que trabalha, uma equipe que tem profissionais que são capacitados e isso gera frutos, né? Então é muito importante você montar uma equipe de excelência para ter resultados de excelência. Quem está ouvindo essa entrevista aqui, Diego, está se questionando, né? Nossa, São Pedro do Turvo é maravilhoso, só tem coisas boas, né? Projetos acontecendo, verbas encaminhadas pelo governo. Mas as partes complicadas da sua cidade tem problemas como todas as outras cidades também. Gostaria que o senhor citasse algum desses problemas e se dá para solucionar a médio prazo. Olha, São Pedro do Turvo é uma cidade muito complexa, né? Não tem como ser prefeito se você não conhecer a sua cidade, se você não olhar o interior dela. São Pedro tem quase 800 quilômetros de estradas rurais e talvez esse seja os maiores desafios. Estrada rural com chuva é um caos, né? E nós não temos equipamentos suficientes para poder atender em tempo real. Então você tem que priorizar. E nós temos esse desafio, né? Já fizemos mais de 80% das estradas rurais. As estradas que nós fizemos no começo do mandato, agora nós temos que retornar. Alguns falam que é igual enxugar gelo, nunca a gente vai conseguir. Mas eu falo que o resultado que nós temos hoje nas estradas rurais é muito melhor, porque realmente nós priorizamos, porque entendemos que São Pedro do Turvo é uma cidade agrícola e que depende do transporte nessas estradas. E por isso a gente tem uma atenção especial. Agora, nessa época de chuva, tá uma dificuldade enorme, porque maquinário reduzido, sim, né? Funcionários também, a gente não tem um corpo de operadores de máquina tão grande e um município enorme. Então a gente também corre atrás de convênios, já conseguimos um melhor caminho para poder atender. Essa é uma dificuldade grande. Não só isso, nós quando assumimos tínhamos problema com a terceirização na saúde, que é uma associação de agricultores que administrava a parte da saúde. Um grave problema, também enfrentamos esse problema, conseguimos contratar uma OS e hoje temos médico até às 10 horas da noite e a partir de maio vamos ter médico 24 horas. Então são projeções de planejamento que a gente está conseguindo avançar. Agora, São Pedro é uma maravilha? É uma maravilha, sim, só que tem dificuldade? Temos muitas. Temos muito que crescer, né? Eu não posso chegar aqui jamais e falar que a minha cidade não é uma maravilha, até porque é a cidade do meu coração. Então a gente faz com amor. E quando se faz com amor, atinge resultados satisfatórios. No seu primeiro governo, o senhor teve denúncias junto ao Ministério Público. Agora, nessa reeleição, já teve alguma coisa nesse sentido ou está em paz, digamos que assim, principalmente com o Legislativo são-pedrense? Não, a gente ainda tem algumas denúncias, né, vereadores de oposição, e a gente respeita também a oposição. A oposição ela é importante para nos deixar alerta, né? Mas todas as denúncias que foram feitas até hoje, uma apenas se tornou uma ação civil pública e ela está sobrestada porque com a nova lei de improbidade, esse artigo ele acabou caindo por terra porque não houve dolo, né? É uma compra em materiais de construção de itens, né? São mais de 5.000 itens e às vezes você ultrapassa o valor de dispensa. Então era a única questão que envolvia o nosso governo, que já está, entre aspas, arquivado praticamente, porque depende de uma outra decisão do STF, que também paralisou todas as ações com esse objeto no Brasil. Então nós temos, fora isso, nesse governo, recentemente, uma denúncia realizada por vereadores de oposição, se não me engano, do PT, contra as cabines de desinfecção, dizendo que as cabines não teriam eficácia contra o Covid. Quanto foi gasto?
nós gastamos, era em torno de R$ 4.000 mês, se não me engano, de 4 a 5 mil reais mês, ficou durante um período aí de 11 a 12 meses no máximo, né? Todo esse período que a gente custeou, só que jamais nós faríamos uma licitação sem ter uma comprovação de eficácia de qualquer questão que seja contra o Covid-19, ou seja num equipamento aí que seja uma peça de carro. Então tudo tem especificação, tudo tem um estudo, e nós tínhamos o laudo da Unicamp dizendo de 99,9% de eficácia. Portanto, uma denúncia vazia, né, que está nas mãos do Ministério Público. Nós já fizemos nossas alegações e a nossa defesa. Acredito que mais uma que deva cair por terra. A minha última pergunta para o prefeito de São Pedro do Turvo diz respeito sobre o reajuste salarial do funcionalismo público. Ficou, se eu não me engano, na casa dos 16? Me corrija, Marquinhos. Quanto ficou o reajuste? Nós fizemos um reajuste já numa sessão extraordinária. Sim. No início do ano, no importe de 16%, né? 16%. É o mesmo reajuste que será dado agora para os agentes políticos, né? Secretários, prefeito e vice. Eu quero entrar nesse assunto com você, primeiro sobre o reajuste aos servidores concursados. Enfim, nós tivemos um ano em que não foi possível, por conta da pandemia. Alguns prefeitos agora meio que incorporaram, né, a inflação, ao invés de apenas um ano, de 2 anos, para fazer o cálculo. Em São Pedro, essa foi também a conta ou ainda assim ficou acima? Porque gerou, inclusive, comentários de prefeitos da região, ao serem questionados por que não dariam um aumento ou reajuste, para ser mais preciso, para além da inflação dos últimos 12 meses, como outros fizeram. E o seu caso está sendo citado porque, enfim, você já confirmou se for aprovado. E aí houve falas como, isso é politicagem, um aumento de tantos por cento, bem acima da inflação. Cada cidade tem sua realidade, claro, mas também não vamos fazer política num momento como esse. Queria que você falasse a respeito disso, essa questão primeiro, desse reajuste, como é que foi feito esse cálculo, e aí entrar até nessa outra esfera, que vai ter então aumento para os agentes políticos também, isso eu não estava sabendo. Então vamos começar o assunto aí. Primeiro, para a gente poder responder tecnicamente essa pergunta, nós temos que separar o que é aumento do que é reposição salarial. Sim. O aumento é quando você tem um ganho real em cima da situação momentânea, e a reposição é em cima dos índices inflacionários do ano anterior. Lá em São Pedro do Turvo, qual que é o parâmetro que nós utilizamos? O INPC. Ficamos com um ano impedido de dar o reajuste. Isso faz com que o funcionalismo num todo perdesse o poder de compra, né? Ficasse com um salário defasado. Em São Pedro nós temos um outro problema ainda, porque durante os meus anos à frente da prefeitura, todos os anos eu dei a reposição, porque eu acho mais do que justo você retribuir o índice inflacionário perdido durante aquele ano. Então, o funcionário público, ele é o motor da prefeitura municipal, então, como tal, ele tem que ser valorizado para poder motivá-lo a trabalhar cada vez mais e cumprir as suas atribuições e cumprir com o seu labor no dia a dia. Então, o que nós utilizamos nos índices desse ano foi realmente o INPC, e atualizamos fazendo essa reposição desses 2 anos, né? Sim. Não existe politicagem, porque eu acho que quando você traz um reajuste para o funcionário, você está só retribuindo aquilo que foi perdido no período anterior. Então, eu entendo como uma valorização, como uma justiça social em cima do salário, né? Em cima do trabalho, né? Que é todo o esforço físico e mental que a pessoa tem para realizar o melhor, e depois a gente ter a retribuição de colocar o salário dele em dia. Isso é nossa obrigação. O mesmo índice vai ser usado agora para os agentes políticos? É o mesmo critério. Quem vai ser beneficiado? Prefeito, vice, vereadores, secretários? Não, outro não. Secretários. Tá. Vereador é outra coisa. Vereador tem que partir da Câmara Municipal, né? Pela competência. Prefeito também? Prefeito, vice e secretários. O senhor acha que deve ter... Tem que ser por lei ou o prefeito pode... Não, por lei. Tem uma lei aprovada pela lei, Câmara. Projeto de lei encaminhado à Câmara, né? Vai ter algum problema para aprovar isso, o senhor acha? Olha, eu acho que toda vez que você coloca a reposição, você tendo uma oposição, isso pode gerar algum tipo de polêmica, né? Mas eu acredito que a boa informação, um projeto bem fundamentado, um projeto... Se nós não estivéssemos colocado o reajuste do funcionalismo de 16%, sim, eu acho que seria uma injustiça. Mas a gente está fazendo de uma forma igualitária, né? Todos são trabalhadores, né? O secretário, se a gente não der esse reajuste, vai passar a ganhar quase igual um assessor, que é subordinado a ele. Quanto ganha o secretário em São Pedro hoje? Hoje o salário do secretário está em torno de R$ 4.000.
Se você pegar o diretor, já está com 3.500, né? Uma diferença. Sim. E o secretário é ordenador de despesa. O secretário responde a uma responsabilidade muito maior. Você pega a Secretaria de Saúde, com a enormidade de recursos que entra e tem que ser despendido, Secretaria de Educação, que tem recursos, né, e a responsabilidade em cima disso, de se responder no Tribunal de Contas. Termina-se um mandato, o seu CPF fica pregado ali durante muito tempo. Então eu acho que a gente tem que saber reconhecer também, da mesma forma como reconhece o funcionário público a importância, os agentes políticos também têm importância nesse processo. É isso, da minha parte, encerro por aqui. Dar mais alguma pergunta? Não, da minha parte também não. Em relação a falar de coisas boas, né? Apesar que o prefeito falou só coisas boas da cidade de São Pedro do Turvo, né? Mas festa do Peão, uma festa tradicional na cidade de São Pedrense, agendada a princípio para maio. É claro que estamos num período complicado agora, pandemia. Aqui em Santa Cruz tivemos a festa adiada novamente. Nessa questão, é longe ainda em termos de pensamento para a realização, digamos que assim, devido à pandemia. Mas o senhor pensa na manutenção dessa festa, quem sabe adiar? De que forma o senhor vem trabalhando com isso? Como a nossa festa é em meados de maio, final de maio, para ser mais certeiro, eu acho que tem um prazo para a gente fazer um estudo, né? Então a gente continua preservando a data, né? Até porque nós temos recursos que vêm do governo federal para poder custear a parte dessa festa, e se a gente cancela, você acaba perdendo o recurso. Então não é momento para cancelar ainda. Se a festa fosse em fevereiro, no carnaval, pode ter certeza que não faria. Mas como é em maio, tem um fôlego ainda para a gente ver a situação momentânea da época para poder tomar uma decisão mais acertada, né? Então mantenha-se a data, mas observando aí, eu acredito que lá a situação já vai estar mais controlada, mas vamos observar, né? O que nós já cancelamos, o que é tradicional no nosso município, é o Carnaval na Prainha. Esse, como a gente tem menos de um mês para o início, não temos condições nenhuma de realizar uma aglomeração dessa, né? Diferentemente do final de ano, quando a gente não tinha nenhum caso de Covid no município. Então, uma situação totalmente diferente, e a gente tem que estar em alerta. Tem que estar em alerta e com relação ao carnaval. Rapidamente, Marquinhos, como é que está a situação em termos de internados, casos graves? São Pedro voltou a registrar óbitos, como é que está a situação lá? Nós temos um caso só internado, uma pessoa de comorbidade, né? Que está no hospital de Marília, né? Um caso grave nosso. O restante não teve mais casos graves em virtude da vacinação também, né? Então a vacinação ela ajuda muito. Nós vamos iniciar hoje, importante mencionar, a vacinação das crianças. Então nós vamos vacinar 500 crianças entre hoje, amanhã e quinta-feira, da idade dos 11, 10, 9 e 8 anos. Portanto, fica aqui para que os pais possam levar suas crianças ao Centro de Saúde Central. A partir da 1h da tarde até as 15 horas serão realizadas essa vacina, para que a gente possa também ter um retorno às aulas seguro, com mais tranquilidade. E pais e mães que estão com dúvidas com relação à vacinação, busque a informação correta, não se espelhe em fake news, em rede social sem fonte, busque a boa informação, porque a vacinação ela é importantíssima para a gente virar essa página de vez. O Covid é que mata, a vacina salva vidas. Prefeito, obrigado pela entrevista. Sucesso lá em São Pedro do Turvo, porque o sucesso de qualquer prefeito significa sucesso para o povo de todas as cidades também. Então a gente deseja muita sorte, bom trabalho para o senhor e até a próxima. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês na 104, fica aqui registrado o meu respeito, a todos os ouvintes também, uma boa tarde aí, uma boa semana a todos, e que Deus possa caminhar e abrindo portas, que a gente consegue trazer mais melhorias para o município. Muito obrigado.